Fala, torcedor corintiano, seja muito bem-vindo ao canal pra você, o canal do torcedor corintiano. O meu nome é Luiz e eu tô aqui hoje pra falar sobre o vergonhoso jogo que aconteceu agora lá em Brasília. São Paulo 3, Corinthians 1. Foi vergonhoso, foi ridículo, foi absurdo. O que o árbitro influenciou no jogo hoje foi sacanagem, gente. Foi sacanagem. Se você acha de verdade que o jogo hoje foi justo, foi legal, foi certo, que o árbitro não influenciou em nada no jogo, eu já peço pra vocês, nem termino o vídeo porque vocês vão falar que o vídeo foi só uma matemática. Já tô sendo honesto com vocês. Porque a gente tem que falar do que o árbitro fez no jogo hoje. Influenciou muito o jogo. O Corinthians terminar o jogo com 2 caras a menos, por tudo que foi a partida, não é possível que você ache que não teve influência do juiz no jogo. É impossível. Eu vou falar das 2 expulsões, do pênalti, de vários e vários lances que, assim, para um lado é, para o outro não é. Para um lado é para cartão, para o outro não é para cartão. Para um lado o VAR chama, para o outro o VAR não chama. Então, fica no canal. Se vocês querem ouvir um cara que vai falar de jogo, vai falar de jogo. Vai falar do próximo jogo, que também é um absurdo. Vai falar do próximo jogo, que é um absurdo. Vai falar da nossa querida CBF, que assim, se você, torcedor de qualquer que seja o time, gosta da CBF, de uma a duas. Ou seu time é sempre beneficiado por elas, ou você não acompanha futebol. Porque se você acompanhar futebol e o seu time não for beneficiado sempre, você vai odiar a CBF, porque ela é um lixo. O futebol brasileiro é um lixo porque a CBF é um lixo. Os times brasileiros só são um reflexo do que a CBF é. E enquanto os times não quiserem mudar, vai ser sempre essa merda que tá acontecendo nessa semana com o Corinthians e vem acontecendo nos últimos meses com o Corinthians. Então eu peço pra vocês, fiquem no vídeo, se vocês quiserem ver um cara que torce pro Corinthians, falando tudo aquilo que ele sente, colocando tudo aquilo que ele pensa pra fora sobre mais um jogo absurdo, o que fizeram com o Corinthians hoje. Vamos falar dessa partida, então já peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação, deixar seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. Vamos falar de Corinthians contra o Tricas. Pra gente começar a falar do jogo, eu tenho que começar falando do que antecedeu a partida. Corinthians está em três competições, né? A gente tem Brasileiro e as 2 semifinais, Copa do Brasil e Sul-Americana. Eis que o que acontece. O primeiro jogo os jogos da Copa do Brasil, eles estavam meio que pré-estabelecidos para algumas datas, mas não tinha sido dado o carimbo, ó, vai ser nessa e nessa. Mas a gente já sabia que um vai ser nessa semana agora, dessa primeira semana de outubro, e o outro estava marcado para a semana do dia 16 e 17 de outubro. Todo mundo meio que já sabia disso, já era meio que um consenso que, ó, vão ser muito provavelmente nessas datas. Tá bom? Tá bom. O que acontece? Entre essas datas nós teremos data FIFA. Seleções jogarão, então os clubes terão que ceder seus jogadores para a seleção. Quase todo grande time do Brasil cede algum jogador. Todo time hoje tem jogadores sul-americanos e muitos deles são jogadores selecionáveis. Alguns times têm mais, outros times têm menos. O Corinthians tem o José Martínez, o Corinthians tem o Félix Torres, o Corinthians pode vir a ter o Memphis, pode vir a ter o Romero, entre outros jogadores que o Corinthians pode vir a perder. O Flamengo tem, o Atlético Mineiro tem, o Vasco tem, o Palmeiras tem, o Bahia tem. Todos os times brasileiros têm essa opção. Um exemplo clássico é o Cuiabá, que tá lá no buraco, e o atacante dos caras foi convocado pelo Paraguai. Então todos os times têm. Segundo ponto, o calendário do Brasil. O calendário do Brasil hoje ele é uma zona, ele é uma bagunça. A gente perde meses e meses disputando um campeonato estadual que, desculpem, eu sei que a gente é o maior campeão do campeonato estadual, eu sei que é bom pra caramba ganhar o estadual quando é contra um time rival, mas fora isso, ele é um lixo. Ele é um lixo, porque ele infla o nosso calendário. Chega no final do ano, a gente tá em disputa de títulos realmente importantes, tendo que jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, terça e sábado. Não dá. Porque no começo do ano a gente tava jogando com 15 de Piracicaba, com Penapolense, com... Tá ligado? Não existe mais isso, gente.
Não existe, não dá para o Campeonato Paulista, para os campeonatos estaduais levarem tanto tempo. E aí o que isso acarreta no restante? Quando chega Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, você tem que achatar tudo, porque aí você vai ter data FIFA, você vai ter pausas, como tivemos esse ano por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Então você não consegue mudar os jogos de datas. Então você não, por exemplo, eu tenho um jogo nessa quarta, quando que eu vou ter uma outra quarta-feira livre? Não tem mais. Acabou, já tá tudo pré-selecionado. Então para você tirar um jogo dessa quarta, você vai ter que trocar ele com outro. Não dá para você fazer com que não tenha jogo essa semana e passar esse jogo para frente. Não dá. Eis que teremos data FIFA e o jogo, os últimos jogos da data FIFA será no dia 15. Então os jogadores que fossem convocados para as seleções muito provavelmente não conseguiriam estar em campo no jogo da volta da Copa do Brasil. Nem para o jogo Vasco e Atlético Mineiro, nem para o jogo Corinthians e Flamengo. Eis que, principalmente o seu Flamengo, o Atlético Mineiro também, mas principalmente o seu Flamengo, chegou para a CBF e falou o seguinte: por que a gente não coloca esse jogo no final de semana e deixa o jogo mais justo? A gente consegue trazer todos os jogadores das seleções, todos os times são beneficiados, o campeonato não é manchado, a imagem fica perfeita e a gente joga uma baita competição de vocês num final de semana, vai ser incrível. E aí, para isso, o que a gente pode fazer? Pegar a rodada do Brasileirão, que seria no final de semana, e coloca para ser o jogo depois da data FIFA. Porque para mim, Flamengo, para mim, Atlético Mineiro, o brasileiro já não importa mais de nada. Caguei pro brasileiro. Mas e o Corinthians? Que tem como foco principal o Campeonato Brasileiro. Ah, o Corinthians pode jogar na quinta com seus jogadores que estiverem na seleção sem entrar em campo. O Corinthians não precisa desses 2 dias. Quem se importa com o Corinthians? Caguei pro Corinthians. E aí a CBF foi e é isso que a gente vai fazer. Essa foi a ideia da CBF. Corinthians, Vasco, Atlético e Flamengo, vocês concordam? Corinthians e Vasco. Não, a gente não concorda. Caguei pra sua opinião, o que eu vou fazer. E foi feito, gente. O jogo Corinthians e Flamengo e o dos outros 2 foram pro final de semana e pegaram o jogo Atlético Paranaense e Corinthians, de suma importância pro Corinthians, e jogaram pra quinta. Então, quer dizer, se o Corinthians tiver vários jogadores convocados, eles vão ter que se matar pra chegar pra jogar na quinta. Vão ter que se matar. Por exemplo, um Romero, que é uma peça fundamental pro Corinthians hoje, se ele for pra seleção, talvez nem jogue contra o Atlético Paranaense. Um jogo dentro de casa, que os 3 pontos são obrigação. E aí o Corinthians, claro, reclamou pra caramba, fez nota, hoje o Augusto Melo fez vídeo, e eu duvido que vai mudar alguma coisa. A verdade é que a vontade que me dá é que o Corinthians virasse e falasse assim: mano, meu time, eu sou muito grande pra aceitar ser tratado dessa forma. O Flamengo não é maior do que eu, o Atlético Mineiro não é maior do que eu. Façam a final já com o Flamengo, porque o Corinthians se recusa a aceitar isso. Ou a data programada é prevalecida, ou o Corinthians não entra em campo. Não entra em campo. Porque é um crime fazer isso com o Corinthians, fazer isso com o Vasco. O Corinthians é o maior prejudicado em tudo isso. E não me venham com a ladainha de que o Corinthians queria pegar o Flamengo desfalcado. Eu caguei pra isso. A realidade é que por que o Corinthians tá na foco total no Brasileiro é menos importante do que o Flamengo tá com foco na Copa do Brasil? As 2 competições são da CBF. E não venha me falar que é por causa das datas da Conmebol. Caguei, é mentira. Então a CBF é um lixo e fica claro com isso. Feito todo esse adendo, lembrando que o Corinthians bateu de frente com a CBF agora, tá? Falei, postou nota, o Augusto falou. Tem o jogo de hoje. Que fica muito estranho pra vocês, não fica? Você reclama da CBF na data anterior, no dia seguinte acontece o que aconteceu hoje. Deixar bem claro aqui, tá? O pênalti foi pênalti. Pênalti pro São Paulo foi pênalti. A expulsão do André Ramalho foi pra expulsar o André Ramalho. Ele deu uma porrada no cara, era pra expulsar. O Fagner tomando um segundo cartão amarelo era pra ser expulso? Era. Mas agora vamos começar nas minhas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas. O primeiro cartão amarelo pro Fagner, pra vocês, foi pra cartão amarelo? Pra mim, não. Foi uma falta que tiveram várias iguais no jogo. Que ele, uma hora deu amarelo, outra hora não deu amarelo. Mas era um contra-ataque. Mentira.
O Lucas estava levando a bola pro lado e a defesa do Corinthians estava lá. Então não foi um contra-ataque. Nossa, que contra-ataque. Aquele cartão amarelo podia ter sido muito bem evitado. Muito bem. Mas o juiz achou por bem dar aquele cartão amarelo pro Fagner. E aí ele era obrigado a dar o segundo, porque foi. Aí entra na questão também, fazendo só um adendo. Por que que o critério do juiz hoje foi tão diferente? Mas tão diferente. Por que que um carrinho de um jogador do São Paulo é falta e nada mais? Ou às vezes nem falta. E quando é um carrinho do jogador do Corinthians é falta, amarelo e se reclamar tá na rua. Não entendi. Por que que a cotovelada do André Ramalho é pra expulsão e a cotovelada no Yuri não é pra expulsão? A cotovelada no André Ramalho não é pra expulsão. Não são pra expulsão. A minha pergunta é essa. Por quê? E aí vocês podem falar, pô, mas você tá chorando por isso. Por que que no final do jogo, quando o Corinthians tá buscando o gol de empate, eu acho que foi nesse momento. É um exemplo super bobo, mas é pra vocês entenderem a falta de critério. Tem uma falta no meio de campo. O jogador de São Paulo retarda, quando ele joga, o Caleri chuta a bola pra lateral. Ele chuta a bola nitidamente pra lateral. O juiz não deu amarelo pra ele, tá? Por que que na expulsão do André Ramalho, quando a bola vem, ela já tá parada, foi falta pro Corinthians? Desculpa pela tosse, gente, eu tô meio doente. Aí a minha garganta tá coçando agora, mas enfim. Na falta, a bola vem, o Luciano chuta ela pro longe. Aí você vai falar, ele não ouviu o apito? Balela. Ele não tomou cartão, pelo menos eu não vi ele tomar cartão. E aí por que que no final do jogo o Caleri faz a mesma coisa que ele fez antes? Então é muito estranho, porque no final do jogo ele dá um cartão amarelo pro Caleri por retardar a partida, sendo que antes ele não deu. Que critério é esse? Teve um lance que eu fiquei maluco, que é jogo 2-1, o Corinthians com dois caras a menos, velho. Os contra-ataques são talvez a maior oportunidade do time, porque vai pegar o outro aberto, o outro totalmente com as posições erradas. E aí, é um escanteio, a bola sai, o Hugo pega a bola e repõe rápido para fazer um contra-ataque. O Corinthians saía com a bola, o juiz para o jogo. Lembrando, o Hugo sai pro lado esquerdo. O juiz para o jogo porque tem uma segunda bola lá do lado direito da área, que não interferia em nada no jogo, em absolutamente nada do jogo. E o juiz parou o lance. Ele parou o lance, o que poderia ser um contra-ataque pro Corinthians. Bizarro. É o típico lance que assim, o juiz segue a partida e o goleiro vai tirar a bola quando os caras saírem. Acontece de monte. Mas hoje, assim, parece que tudo contra o Corinthians era marcado e contra o São Paulo não. Infelizmente. E por incrível que pareça, quando o Corinthians perde um jogador, ele vai bem. Ele jogou bem. O primeiro tempo, o Corinthians teve oportunidades. O Corinthians marcou os caras em cima. O Corinthians roubou muitas bolas no campo de ataque, mas não conseguiu concluir as jogadas. Não conseguiu finalizar. O São Paulo, quando chegou, foi mais perigoso. O Fagner é um cara que não dá pra confiar. A verdade é essa. E no restante do jogo, o Corinthians foi aquilo, cara. Primeiro tempo, conseguiu marcar bem o São Paulo no campo de ataque, gerou dificuldades, roubou a bola várias e várias vezes, mas não foi, assim, eficiente. Roubava a bola e não conseguia finalizar a jogada. Puxava contra-ataque e não conseguia. O São Paulo, as poucas vezes que chegou, foi mais perigoso. A verdade é essa, foi mais perigoso. Aí, pra mim, entra um erro do Ramon. O Corinthians precisa vencer jogos. A conta do Corinthians não trabalha com empates. A conta do Corinthians trabalha com vitórias. E pra você vencer jogos, às vezes você precisa propor um pouco o jogo. Eu não iria com 3 volantes hoje de novo. O Corinthians entrou com Martinez, Charles e Bidon. Não precisa. Meu, você tá vendo que o Coronado tá jogando bem, que o Carrilho tá jogando bem. Entra com um dos dois, cara.
Ou entra com o Carrilho aberto, ou entra com o Coronado centralizado ajudando o Garro. Errou o Ramon Dias nisso hoje. Aí a gente não dá pra contar com o Fagner, porque o Fagner é isso, cara. Fez um pênalti no cara do São Paulo, o cara de São Paulo fazendo um cruzamento caído já, velho. Não tinha necessidade de chegar daquele jeito. Perdido na marcação. O André Ramalho, mal no jogo também. Tirando a expulsão, mal. Assim, não foi uma partida boa dele. E o Corinthians, assim, quando perde um jogador, volta pro segundo tempo com as mexidas, melhora. O Corinthians é melhor com os jogadores a menos. Até com 2 jogadores a menos, o Corinthians é perigoso. O Corinthians chega, o Corinthians cria. Muito na base da vontade, muito na base da entrega, muito na questão de marcar alto o São Paulo e obrigar eles a chutarem, a quebrarem a bola. A questão é... com 2 a menos fica muito difícil, gente. Fica muito difícil. O campo fica maior. Você tem que correr muito mais, muito mais. A gente vê jogo hoje, não sei se vocês viram, só um exemplo. Hoje eu tava vendo Manchester United e Tottenham, com um jogador a menos, as coisas ficam mais difíceis até para um time desse tamanho. O campo hoje, parece que nem fala o Luxemburgo, o campo hoje é maior, parece. Porque os caras correm muito, porque o jogo é tão posicional que quando falta um cara, fica difícil. E foi isso que aconteceu. Enfim, o jogo é aquilo, cara. A gente buscou o gol. A gente buscou o gol, tentou de toda forma, mas não deu. No final das contas, os 2 caras a menos cobraram um preço, mas o time foi valente. O time lutou, o time guerreou. E é um jogo que não dá pra gente criticar. Podia ter feito mais? Podia ter feito mais. O Romero teve chance pra fazer o gol? Teve. Mas, de qualquer forma, é uma derrota chata, é uma derrota que incomoda, mas é uma derrota que não pode atrapalhar os nossos planos principais que são no Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar do Inter, tem que ganhar do Atlético Paranaense e tem que ganhar do Cuiabá fora de casa. São os pontos que o Corinthians precisa somar nessa possível arrancada para se ver fora da zona do rebaixamento. O Fluminense perdeu, o Vitória tem que jogar ainda, enfim, torcer pro Vitória perder e as coisas ficarem emboladas, porque senão a rodada fica um pouco ruim. Só para trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Positivo eu coloquei o Yuri, coloquei o Coronado, achei que foram bem. O restante do time foi meio que assim... Tentou. O Kaká não achei que foi tão mal, tentou. O Bidu no primeiro tempo foi bem, sai no intervalo. O time tentou. Tentou mesmo. Eu acho que no 11 contra 11, mesmo com 1-0, o Corinthians poderia ter gerado muitas dificuldades pro São Paulo. O 11 contra 11. Quando ficou 11 contra 10 e 11 contra 8, 11 contra 9, aí ficou impossível. Pontos negativos do time: Fagner, André Ramalho, e eu coloquei o Charles porque foi muito mal. E por último eu coloquei o Ramon. Eu não entendi a saída do Martínez no intervalo, eu não sei se falaram o motivo, mas eu não ouvi. Não tiraria o Martínez, tiraria o Charles e o Bidon, aí beleza. E algumas mexidas meio sem sentido. O Romero jogar o jogo todo pela partida que ele vinha fazendo, não dá. E por último, o ritmo do Memphis tem que acelerar, ele tem que entrar em forma mais rápido. A temporada tá acabando, ele não joga a Copa do Brasil. O campeonato do Memphis esse ano é o brasileiro. O campeonato do Memphis com a camisa do Corinthians é o brasileiro. Porque se o Corinthians cair, ele não fica no Corinthians. Então tem que acelerar. Ele vai ter uma semana pra treinar, uma semana pra trabalhar. Essa semana tem que ser uma semana pra ele entrar em forma, pra no final de semana que vem ele já conseguir jogar 45 minutos bem. 45 minutos com intensidade. Algo que ele ainda não fez. Ter uma intensidade que o futebol hoje pede. Agradeço muito vocês que chegaram até aqui. Eu peço desculpa pelo tanto de tosse. Eu tô meio mal mesmo, então peço desculpa. Enfim. Obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos ver agora, meio de semana aí contra o Flamengo, como é que vai ser o jogo de ida da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio apitando. A tendência é que as coisas não sejam boas. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E vai, Corinthians!